Deputada Janaína Pascoal, do PSL. Obrigada, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos. Eu gostaria de trazer aos colegas e às pessoas que nos acompanham uma situação que eu vivenciei durante o recesso, que me parece bastante significativa, e eu entendo que é um tema que mereça a atenção desta casa e a atenção de todas as pessoas que ocupam alguma posição com o poder, em especial na seara da educação. Eu estava aqui no gabinete quando recebi uma solicitação para atender 2 crianças com deficiência auditiva. E agendei um horário. No entanto, fui surpreendida porque não chegaram 2 crianças, chegaram 39 famílias, né? 39 jovens, acompanhados de seus parentes e também de alguns líderes que lutam pelos direitos desse grupo, né, dos estudantes com deficiência auditiva. E nós conseguimos organizar uma reunião, até a Rede Alesp, sempre muito gentil, cobriu essa reunião, conversou com as pessoas que nos procuraram. Qual é o ponto que eu quero trazer, né, ao conhecimento da casa e da população? Estas famílias vieram pedir apoio para conseguir vagas em escolas que, no caso da deficiência auditiva, recebem o nome de escolas bilíngues, onde a Libra é a primeira linguagem, né? E o português falado é a segunda linguagem. Então, eles se referem a essas escolas como escolas bilíngues, que eu, até de uma maneira ignorante, né, chamei de escolas especiais, né, e eles me corrigiram, então eu estou procurando falar da maneira correta. Mas por que eu disse escolas especiais? Porque são escolas voltadas especialmente para este grupo da nossa sociedade. E eu fiquei muito surpresa, porque eu também sou professora e eu acompanho esse debate, né, sobre as pessoas com necessidades especiais. E eu sei que os formadores de opinião, os intelectuais, defendem de maneira até radical a pauta da inclusão. O que significa isso? Não só uma inclusão na sociedade, que é sempre positiva, mas a inclusão de toda e qualquer criança e adolescente que tenha alguma necessidade especial nas escolas regulares. E como professora, eu digo, né, e alguém também que se dedica a essa pauta, eu digo que há situações em que essa inclusão ela é possível, mas há situações em que essa inclusão finda sendo algo ruim para a própria criança ou a própria adolescente e não deixa de ser algo difícil, né, para a sala e para os próprios educadores. Eu sei que estou tocando num ponto muito polêmico, sei que esse assunto é um assunto que gera muita dor, né, para as pessoas que enfrentam as necessidades especiais, para os familiares e assim por diante, mas eu achei importante trazer para os senhores, porque foi a primeira vez que eu recebi um grupo de jovens, um grupo de pais, que veio pedir, né, de maneira oficial, algo que vai de encontro, ou seja, algo que contraria, né, o entendimento da maior parte, vamos dizer assim, dos estudiosos na área da educação. E eu penso que o legislador deve estar atento à produção acadêmica, né, aos textos, aos estudos, às pesquisas que saem das universidades, mas o legislador, e, obviamente, quem está no Poder Executivo, também deve estar atento ao que quer a sociedade, né? Porque nem sempre a academia produz aquilo que a sociedade espera. Com isso, eu não estou dizendo que a academia esteja sempre certa ou sempre errada, e a sociedade sempre certa ou sempre errada, e que não seja possível nós tentarmos chegar no meio do caminho. Mas me preocupa muito o radicalismo de dizer para uma família que conhece bem a sua criança, tem que estudar em escola regular. Me preocupa muito, né, levar o peso para essa família, e eu vou tocar em um assunto polêmico aqui, de dizer o seguinte: querem colocar numa escola especial para se livrar do problema.
querem transferir o problema, né? Querem ter sossego. Eu já ouvi isso de formadores de opinião. E, às vezes, a professora... Vossa Excelência me concede mais... E, às vezes, a professora relata com humildade a dificuldade que ela está tendo na sala de aula de conciliar, né, ensinar a disciplina e atender aquela criança com as necessidades especiais e também as outras 20 crianças, né, que não têm essas mesmas necessidades, mas têm suas necessidades. Quando a professora externa essa sua condição, o que é que ela ouve? Ah, mas precisa se aprimorar, precisa se preparar, precisa capacitar. Gente, né, existem profissionais que são capacitados para atender essas necessidades. O professor, a professora, não é que ele não precise lidar com todas as vicissitudes presentes numa sala de aula, mas não é o seu papel primeiro, né? Ele tem que fazer os cursos de geografia, de história, de matemática, tem que se preparar na sua disciplina. Então, me parece que nós teremos, no futuro próximo, que enfrentar esse tema de maneira um pouco mais realista. Eu conversei com vários especialistas na questão do autismo. O autismo, todo mundo sabe, é um espectro, né? Há casos em que você consegue lidar dentro de uma sala de aula, até porque há quadros de autismo que o que aquela criança tem é uma inteligência tão acima que, às vezes, ela não consegue ainda lidar com a própria inteligência. Então, há situações de inclusão, mas há casos de uma impossibilidade absoluta de comunicação. Isso faz com que o ambiente na sala de aula fique insuportável para os educadores, para os coleguinhas e para a própria criança. E a família sofre, entendendo que a família, ao pedir uma escola especial, está errada, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar os preconceitos de lado a lado e debater essa questão. A gente conseguiu atender, né? Fui às secretarias, as autoridades todas envolvidas, no caso era da esfera municipal, se esforçaram bastante. Essas famílias estão sendo atendidas aos poucos, há casos em que a criança tem mais de uma necessidade especial. Então, as autoridades estão tentando cuidar dos casos específicos, mas eu quis aproveitar essa ocorrência para trazer esse tema para os colegas refletirem a respeito. E todos aqueles que agora, no meio do ano, no final do ano, vão se lançar vereadores e prefeitos para que já reflitam sobre esta pauta, que é uma pauta importante para todos nós. Muito obrigada, senhora presidente, inclusive pela tolerância.